Tá mudo. Né? Se eu não clicar no botão, não vai. E agora, tá me Agora eu escutando? tô escutando. Sim, aham. Então tá bom. Deixa eu me ajeitar aqui. Colocar um pin em mim, peraí. Pronto. Já vou tirar o meu óculos, que interfere bastante, antes da gente começar. E vamos iniciar a nossa aula de automaquiagem. E uma aula de automaquiagem, ela não começa sem um cuidado com a pele, tá? Então, hoje aqui na aula nós vamos usar então água micelar com um disquinho de algodão. Dá para ver bem, né, o meu rosto. Eu botei um ring light aqui na frente para poder ver bem. Sim, aham. Ó, um disquinho de algodão com água micelar mesmo, a gente vai fazer a limpeza da pele. Sempre fazer a limpeza da pele para remover todas as impurezas, todas as sujeiras do dia a dia, né? O ideal, então, é a gente sempre fazer a limpeza da pele com o gel de limpeza. Eu não estou com nada nos olhos que precisaria de um demaquilante, mas o ideal para remover a maquiagem da área dos olhos seria o demaquilante, tá? Hoje eu estou usando aqui água micelar para ser prático, ó. Ela mostra já uma sujeirinha, que é aquela sujeirinha dos poros de todo o rosto que a gente então está removendo. Então, para você que está com uma maquiagem e vai remover ela para terminar o seu dia, você vai usar o nosso óleo bifásico, tá vendo? Ó, duas partes, então, separadas. Quando você vai usar o óleo bifásico, você chacoalha. E ele vai ficar assim, leitosinho, com esse aspecto bem de olhinho, ó. E aí você vai colocar ele, então, no disquinho de algodão, vai colocar na frente do olho, vai esperar uns minutinhos e quando remover, você vai tirar toda a tua maquiagem da área de olhos. E a água micelar que nós passamos, então, a gente vai remover a maquiagem do rosto e limpar os poros. Ela vai ajudar a limpar os poros e a cuidar da pele. Então, aqui a gente tem água micelar para remover maquiagem do rosto, demaquilante para a área de olhos para remover a maquiagem dos olhos, tá? E aí, quando a gente faz essa remoção da maquiagem, a gente está usando um produto dermatologicamente testado e que vai fazer, que não vai dar nenhuma irritação. Ele vai cuidar dessa parte dos olhos. Então, é bem legal que você use um produto específico para remover a maquiagem dos olhos, tá? Temos aqui nosso hidratante antioxidante. Antes de qualquer maquiagem, a gente precisa hidratar a pele. Então, eu peguei um pouquinho, passo em todo o rosto com batidinhas. A questão da idade, ela já vai fazer com que a nossa pele caia. Então, a ideia é que a gente passe e massageie a nossa pele para cima, para ajudar a gravidade. A mesma coisa aqui. Então, quando a gente vai passar o nosso produto, vai passar os nossos cuidados com a pele, e no pescoço a gente faz assim, ó. Lembrar sempre de passar produto nessa parte da mão aqui, ó, porque ele vai cuidar da sua mão e vai melhorar o aspecto da sua pele. Então, aqui a gente removeu e limpou a pele com a água micelar. Para quem está de maquiagem e precisa remover da área de olhos, você vai usar o óleo bifásico. Pode ver que ele já está voltando, ó, a separar. Então, quando você vai usar o demaquilante, você precisa agitar, misturar todo ele e aí sim colocar no algodãozinho e remover a maquiagem dos olhos
pressionando um pouquinho e tirando aquele excesso. E antes de qualquer maquiagem, uma boa hidratação. Antioxidante para cuidar dos sinais da pele e cuidar das linhas. E agora nós vamos passar ela, nosso creme de área de olhos, sempre uma gotinha no dedo anelar, onde a gente vai fazer um movimento de vai e vem e movimentos circulares. Tá? A gente vai ajudar a hidratar essa parte da pele com o produto específico de área de olhos e é ele que vai cuidar dessa parte, porque ele ajuda a melhorar o aspecto da olheira e ele ajuda a não craquelar a sua maquiagem. Com o tempo de hidratação nessa parte do rosto, ele vai melhorando o aspecto da pele, tá? Já fizemos aqui, então, limpeza e remoção, remoção de área de olhos com demaquilante, antioxidante para hidratar a pele e o nosso área de olhos para cuidar, então, da parte mais fininha, da parte mais sensível do corpo, tá? Agora a gente vai fazer a aplicação de base. Eu já sei qual é o tom da minha base, então já fica mais fácil. Mas para quem não sabe o tom da sua base, você pode fazer de duas maneiras. Na Mary Kay, a gente tem o quiz da base. O quiz da base é um site com perguntas específicas e perguntas chaves que vai ajudar a sua consultora a identificar. Oi, oi. Peraí. Estão me ouvindo? Isso. Você vai ajudar a identificar o tom ideal da sua base, tá? E aí, quando você fizer o quiz da base, identificar o seu tom de base, o que, que a gente vai fazer? A gente vai até você e vai fazer o teste da base. A gente vai pegar o nosso provador e vai testar nessa parte do rosto, onde a gente vai passar um pouquinho do produto. Vai esperar o produto oxidar e a gente vai poder identificar se ele é da cor da nossa pele. Aqui, ó, eu tô fazendo a aplicação da base para fazer o teste nessa parte do rosto e um pouquinho aqui na parte do pescoço. Por quê? O rosto pega sol. E aqui, ó, a gente tem a sombra do pescoço. Tá vendo que dá mais escuro? Ali não pega tanto sol, mas a gente mantém uma cor uniforme. Pode ver que a minha base ela some do rosto e a gente tem então o tom de base ideal, o tom de base perfeito, tá? Eu já sabia meu tom de base, então fica mais fácil. Para você que está aqui com a sua consultora ou para você que vai assistir gravada depois dessa aula e não sabe o seu tom de base, já chama a tua consultora, faz o teste da base com o quiz da base. Lá vai identificar as bases que você precisa testar e depois a tua consultora vai testar pessoalmente a base e descobrir qual é o tom certo. Para aplicar a nossa base, nós vamos usar o nosso pincel Kabuki de base. Tá vendo que ele é um pincelzinho chanfrado, onde a gente consegue chegar bem, ó, nas extremidades do rosto, do olho, e a gente consegue fazer a aplicação da base. Ele é um pincel bem macio, mas ele é um pincel cheio de pelinhos e fibras, né, que vai fazer a espalhar a base muito bem. O ideal é a gente aplicar a base no pincel ou direto no rosto. Mas aqui a gente vai colocar a base no pincel. Para quem não tem tanta prática, para quem está começando a usar a base, não quer errar a mão, você pode aplicar a base aqui, ó, no pincel e vir espalhando e depois fazendo a esfrega e a passagem, então, da base, ó. Aí aqui, ó,
eu vou fazendo então. Sim, Caio. Vai fazendo assim, ó, a passagem. Tá vendo que pode passar em cima da boca, que ela vai ajudar também a fixar o batom, tá? Então, ó, aquele pouquinho que eu passei, a mesma coisa aqui, ó. Leva para todas as extremidades. Caio, fecha a porta para mãe. Ó, aqui, ó, no nariz, na área de olhos. E aí, com o pincelzinho sujo, a gente pode passar, então, na pálpebra, sem aplicar mais, tá? A gente só tá passando aqui aquela sujeirinha que fica no pincel e levando, então, para as extremidades e para o pescoço, ó. Ó, a gente tem que lembrar dessa parte do nariz aqui, ó. Às vezes a gente passa a base aqui e esquece dessa parte. Então, vem com o pincel ao contrário e lembra de passar nessa parte de cima. Tá? E aí, assim, ó, passamos a base nessa parte. E o que a gente vai fazer? A gente vai puxar ela bem pro pescoço, ó. Espalhando bem. Pode levar um pouquinho aqui para a orelha. E aqui na testa, então, pode puxar um pouquinho para essa parte do cabelo. E a sujeirinha do pincel no, na pálpebra móvel. Então, passei aqui somente a base. Viu que já fica bem uniforme o nosso tom da pele. Ela já fica bem bonita e bem parelha. E aí, quando a gente passa a base no rosto, o que ele faz? A base é como se fosse um apagador. Ela vai apagar todas as imperfeições da pele. Então, quem tem melasma, quem tem rosáceas, quem tem manchinhas, tá ali com aquela mancha aparente. Quando passar a base, ela vai diminuir. Quem precisa de corretivo vai usar também e vai melhorar. Você pode passar o corretivo antes ou depois da base. Eu vou usar aqui, ó, o corretivo pêssego. Eu não tenho olheiras profundas, mas eu tenho, então, para deixar um pouco mais uniforme e dar uma iluminada nessa parte. Não estou com manchinhas de espinhas em excesso. E aí, com o próprio pincel, vamos espalhando aqui, ó, e melhorando. Tá vendo que já deu uma clareada nessa parte? Para mim, o pincel pêssego funciona. Quem tem manchas mais azuladas, esverdeadas, marrons, pode usar o corretivo pêssego ou, dependendo, o corretivo yellow. Ele é bem amarelinho e ele vai ajudar bastante na cobertura da base. Tá vendo? E como a gente hidratou a pele da área de olhos, ele não vai acumular produto e também não vai craquelar. Só que hidratar a pele da área de olhos é uma coisa que eu sempre faço. Então, não é o trabalho de um único dia que vai fazer a diferença na craquelagem da pele dessa parte. Então, um trabalho contínuo, fazer sempre a hidratação da área de olhos e cuidar da área de olhos para que ela fique sempre boa, tá? Vou puxar aqui a minha maleta de maquiagem para perto, porque eu quero pegar uma coisa nela para mim poder usar e mostrar para vocês no decorrer da aula, tá? Mas eu vou pegar um espelhinho aqui, ó, mais para mim, porque eu tô me maquiando olhando pro celular, né? Ó, bem parelhinho ficou. Então, passamos a base, passamos o corretivo e agora vamos pegar aqui, ó, o pó acetinado compatível para minha cor de base. Então, para você que gostaria de usar um pó, para você que quer acrescentar um pó na sua maquiagem, eu tenho os pós
para demonstração. Então, você pode me chamar e a gente fazer esse cuidado, tá? Quero mostrar para vocês, ó. Peraí, deixa eu mostrar, fechar aqui. Ó, o ideal é sempre colocar o pó na tampinha, mas o que eu quero mostrar para vocês? Esse aqui, ó, é o pó e ele tá fechado, não vai cair. E aí, quando você vai usar o pó, ele tem uma trava, ó. Tu viu que saiu uns pozinhos? Essa trava, então, você vai abrir, vai bater assim, e o produto vai sair aqui. Com o pincel de pó, você vai pegar, bater na própria tampa para não ter desperdício, vai aplicar no rosto e vai varrer a pele com ele, tá? Apliquei o pó e a gente vem varrendo. Esse pincel aqui que eu estou usando é um pincel específico para pó. Ele é bem gorduchinho, tá vendo? E aí a gente vai varrendo o pó da pele. Pega mais um pouquinho, bate ali na tampa, deposita na testa e faz então a aplicação do pó em todo o rosto. O que aconteceu aqui? A gente passou a base e a base é um produto líquido. Então, quando a gente vem com o pó em cima, a gente vem para selar ele. A gente vem para tirar aquele brilho e deixar ele que ele dure por mais tempo. Você pode usar, então, o pó de cor, que é o que nós estamos usando aqui hoje, e você pode usar também o pó de translúcido, que você pode usar no final para ajudar a selar a base. Vou usar ele para mostrar para vocês. E o que o pó translúcido vai fazer? Ele vai ajudar a sugar aquela oleosidade do dia a dia. Ele vai ajudar a melhorar a sua pele. Então, para você que tem uma pele oleosa, você pode carregar junto na bolsa o teu pó translúcido, o teu pó de cor ou o teu pó translúcido. E se a sua pele está muito oleosa durante o dia, você pode então pegar e aplicar na sua pele para poder sugar aquela oleosidade e deixar a tua pele uniforme, tá? E o que nós vamos fazer agora? Passamos a base, automaticamente ela apaga as imperfeições. Apagando as imperfeições, o que ela apaga também? A sombra da nossa pele. Então, ela tira contorno, ela tira aquele ar de saúde do coradinho, e é o que nós vamos aplicar agora, tá? Hoje, iremos usar aqui, ó, contorno latte e contorno cocoa. São os nossos dois produtos que vêm, então, no nosso estojinho individual. Quando você compra o produto, ele vem assim, ó. Quero mostrar para vocês. Esse aqui é o estojinho do contorno. Daí você tira ele daqui e bota na tua paleta. Essa paleta aqui é a paleta da consultora, mas tem a paleta da cliente, que ela é menorzinha. E aí você vai tirar ela, tá? Assim vem o teu produto. Lembrando que quando você vai usar ele nessa paleta e vira, ele vai cair. Na paleta específica de cliente ou consultora, quando você vira, ela não cai porque ela é imantada, tá? Quero falar para vocês que essa linha assim, que é a nossa maquiagem Mary Kay, tá? Ela é a linha Chroma Fusion. O que é a linha Chroma Fusion? Qualquer produto da Mary Kay, ó, ele é Chroma Fusion e ele ajuda a fixar e a melhorar o tom da pele. Então, quando a gente vai usar um produto, ele vai pigmentar bem. Isso serve para sombras, isso serve para o contorno, isso serve para o iluminador, tá? Aqui temos, então, um estojinho de cliente, ó, para sombra. Para você que gosta de um contorno e uma sombra específica, você pode ter esse pequenininho aqui, ó,
com um contorno, ou um blush, ou um iluminador, tá? E aí você vira, ele não cai. E a gente tem uma paleta maior que cabe os 3 contornos, os 3 maiores, que é contorno, blush, iluminador, e cabe 3 sombras. Eu não tenho hoje ela aqui, mas eu tenho fotos e posso mandar para vocês lá no grupo depois. Ou se alguma das meninas tiver aqui o produtinho, depois elas me mandam uma foto e eu mando para vocês, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso pincel 4 em 1, porque ele faz contorno, blush, virou, iluminador e sombra, porque ele encaixa aqui no teu olhar e tu faz assim e automaticamente você pinta ele, tá? Mas hoje, como a gente vai fazer uma maquiagem um pouquinho mais elaborada, a gente vai usar um pincel de sombra, tá? Então, aqui, ó, com o teu contorninho latte, nós vamos pegar o nosso pincel de sombra e vamos fazer um fundo no nosso olhar para poder receber uma sombra mais escura. Então, assim, ó, olhando para baixo, ele vai manter um pouco mais aberta o teu olho, tá? E aí, ó, tu vai depositar a sombra mais clara em movimentos circulares. Você vai depositar ela em todo a pálpebra e pode ver que ela já está um pouquinho mais escura, né? Por mais que seja o contorno latte, ele dá um fundinho bonito, ele consegue transformar o teu olhar com essa corzinha mais clara, tá? Então, o latte é uma ótima opção para você que não tem tanta prática no contorno e no olhar. E para você que quer começar a se aventurar um pouco mais na maquiagem. Quando você usa esse contorno aqui para fazer o olho, para fazer o contorno, você está então colocando em prática algumas ações a mais, ó. Tá vendo? Com o olhar assim para cima, a gente vai fazer então agora o movimento de vai e vem. Pode ver que eu estou fazendo na parte de cima, ó. Quando a gente está reto, o meu olho, ele termina aqui. Então, eu não posso somente pintar essa parte, porque quando eu abrir os olhos e olhar para vocês, eu quero que vocês enxerguem a minha sombra. Então, eu tenho que identificar aonde está o final do meu olho e eu tenho que passar um pouquinho acima. Então, a gente vai passar ela acima no movimento vai e vem. Quando a gente vai passar embaixo na pálpebra móvel, a gente faz os movimentos circulares, e quando a gente vai passar na parte de destaque, que é a parte de cima, a gente vai fazer o movimento vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. E pode ver que ficou um intervalo aqui ainda, ó, sem sombra. Significa que a gente então fez a aplicação da sombra e deixou então preparado ali aquela caminha para poder receber uma sombra um pouco mais escura, tá? Esse aqui é o nosso contorno cocoa, que é o contorno que dá uma sombra mais escura, que também pode ser usado de sombra. Mas hoje nós vamos usar a paletinha. Aqui temos Cinnabar, Espresso, Merlot e Crystalline, tá? Nós vamos usar agora Cinnabar, ela é bem telha, tá? Então, com aquele mesmo pincel, a gente vai pegar um pouquinho. Tá vendo ali, ó? Dá aquela batidinha, tira o excesso, pode ver que o excesso caiu aqui, ó. Dá para ver. Ó, tirei aquele excesso. E aí nós vamos depositar a parte marronzinha no final, do meio para o final.
somente movimentos circulares. Vou pegar um pouquinho mais, ó. Tá vendo ali, ó? Dá para ver bem a repartição. Então, movimentos circulares para espalhar bem. E eu gosto muito da sombra gatinho. O que é a sombra gatinho? Tenha sempre um algodãozinho ou um pano junto para tirar o excesso do teu pincel, ó. A sombra gatinho é quando você faz aqui, ó, aplicou, na finaleira você puxa, ó. Viu que deu essa subidinha ali? Claro que depois a gente vai amenizar. Agora, vamos tirar todo o excesso e vamos pegar aqui nesse meio, ó, e dar uma juntada. Para não ficar essa marcação. A gente vai trazer um pouquinho para frente e vai unir o olhar. Pode ver que o começo tá clarinho, aí para aqui e para cá fica escuro e dá uma subidinha, tá vendo? Ok, ficou muito bom. Agora, a gente tem aqui o iluminador, que é o mesmo produto daquela linha ali, ó. O iluminador, ele também vem no estojinho, tá? E aí, nós vamos pegar o mesmo pincel que a gente estava usando e vamos pegar um pouquinho do iluminador, batidinhas para tirar o excesso. E aí a gente vai vir aqui, ó, no começo. E puxar para o final para fazer aquela junção. Olha só, o iluminador a gente vai fazer bem nessa parte aqui, ó. Tá vendo que puxa um pouco para baixo ainda? Porque eu quero que pegue sim essa parte aqui, ó. E aí a gente puxa para juntar. Tá vendo que aquela marcação já não tem mais? E ficou bem definido. Ficou o marronzinho claro, a iluminação e o escuro fazendo então a nossa sombra. Tá? Fizemos por enquanto esse olhar. Agora a gente tira o excessinho. Esse aqui é o teu pincel do dia a dia. Então, quanto mais tu limpar, manter ele bonitinho, mais ele vai durar. Lembre-se que você precisa lavar com frequência o teu pincel e cuidar dele para que ele não fique gosmento, que ele não fique duro, que ele não fique feio. Agora, ó, eu vou usar esse pincel aqui, ó. Esse pincel é o pincel esfumado. Esse pincel aqui é o pincel super esfumado. Tá vendo a diferença do tamanho da cerda dele? Esse aqui, você vai fazer aquele movimento de vai e vem, movimentos circulares. Eu tenho um olho maior, então ele, para mim, vai dar muito certo. Quem tem um olho pequeno, pode fazer o mesmo serviço com esse. Ah, mas as cerdas são pequenas, vai demorar mais. Claro, para o meu olho, que é grande, vai demorar mais e vai ser ruim usar esse pincel. Agora, aquela pessoa que tem um olhinho pequenininho, que tem pouco espaço, ela pode usar esse aqui e fazer o mesmo esquema ali, tá? Mas o que eu vou fazer com esse? Eu vou pegar esse pincel, aquela sombra Cinnabar e ó, pontinha, tá vendo? Pontinha de produto. Agora eu vou ter que olhar no espelho, peraí. E aí aqui, ó, nos cílios, embaixo, eu vou vir pintando. E vai se juntar aqui na frente com o iluminador. Vocês estão vendo que tem a parte do iluminador aqui
e a parte da sombra. Ó, pintei aqui a parte de baixo. Uma coisa que vocês podem fazer é pegar esse pincelzinho aqui, ó, e vir dando uma puxadinha para cima. Quero lembrar vocês que essa sombra é uma sombra, essa maquiagem é um pouco mais elaborada, diferente do que a gente faz normalmente no dia a dia, porque eu já trouxe para vocês umas aulas de automaquiagem mais básica. Então, a gente está fazendo um olho um pouquinho mais escuro, está fazendo um delineado um pouquinho mais forte. E agora eu quero mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui na minha mala o meu estojinho de lápis. Lápis de olho é algo que não está sendo usado com mais vontade hoje em dia. As pessoas elas não têm mais aquele amor pelo lápis de olho, né? Mas às vezes a gente gosta, então acho que é legal. Vou fazer uma proposta diferente aqui hoje. Olha o lápis que nós iremos usar. Iremos usar o ametista, tá? E ao mesmo tempo, o lápis ametista, ele é um coringa na maquiagem, porque ele é tipo berinjela. E o berinjela, você pode fazer vários trabalhos com ele, tá? Então, ó, você pode vir pintando na mesma linha aqui. Tá vendo ali? Que já deu uma puxadinha. Aí você vai pegar novamente o teu pincel de pontinha e vai pegar a sombra para dar uma selada. Ó. E eu quero mostrar para vocês, para a gente fazer um puxadinho no olhar, tipo gatinho, tá? Uma dica que eu gosto de dar para quem gosta de fazer. Ai, meu Deus, derrubei tudo aqui. Vou pegar meu lápis, peraí. Uma dica para quem gosta de usar. Ah, eu gosto tanto do olho gatinho, mas eu não sei fazer, tá? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Com o pincel de sobrancelha, um lado temos a escovinha, o outro lado temos o chanfradinho. Nós vamos pegar aquela sombra escurinha, tem que mostrar, aquela sombra que a gente usou, e a gente vai depositar aqui no final, ó. Tá vendo que eu só puxei ali naquela parte da sombra, tá? E aí, sempre limpa para não ficar sujo para um próximo, porque daqui a pouco você acha que tá limpinho, quando vê, você passa e ele tá manchadinho, tá? Fez essa passadinha ali, ó, é uma ideia. Essa é uma opção para você fazer um olho puxadinho de gatinho. A outra opção é você usar o lápis. Então, aqui, ó, fez o teu olhar, ó. Aí, aqui na finaleira, você vai dar uma borradinha, ó. Tá vendo que eu depositei bastante o lápis? Com o dedo, você faz assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês melhor. Peraí. Aqui. Esfumei aqui o. Mas tá aqui, ó, o risquinho. Viram que eu puxei? Vou mostrar aqui, ó, do outro lado que não tem maquiagem, tá? Ó. Só botei o produto e aqui, ó. Tá vendo, ó? Claro, né? Puxei lá em cima para vocês verem que dá para fazer com o lápis e o dedo. Eu vou remover essa aqui porque eu quero deixar sem esse lado por enquanto.
Tá? Não façam isso na hora da maquiagem, porque senão vai tirar a base. Mas como eu tô mostrando para vocês, eu vou vir aqui, ó, e aplicar novamente a base, tá? Então, passamos aqui o lápis de olho no cantinho e puxamos com o dedo. Agora, eu quero trazer uma dica bem legal para a gente usar na noite e trazer, então, um olho bem marcado, tá? Ó, pincel língua de gato. Ó, esse aqui é ele de ladinho, tá? E aí, o que, que eu vou fazer? Vou pegar o corretivo, tá? Ó, e vou pegar o produto. E aí, eu vou colocar ele no final. Tá vendo que eu escondi aquela sujeirinha, aquela poeirinha? E aí, com o pincel de base, eu venho então trazendo o produto para o resto do rosto. E ó, peraí que tem cabelo aqui. O produto para o resto do rosto e deixando aquele olhar gatinho ali, ó. Daí eu posso vir com um pouquinho mais do produto e vir puxando. E agora a gente vai passar na parte de cima. Deixa eu só botar aqui, ó, na minha frente, que vai ficar mais fácil. Eu faço assim, ó. A cara de peixe. Ai, meu Deus, que lindo. Tá? Então, passamos o lápis em cima do olho, fizemos aquela bolinha e puxamos com o dedo, tá? E aí, o que, que a gente vai fazer? Vamos pegar o pincel super esfumado e vamos pegar aquele contorno clarinho, ó, só para dar uma selada em cima do lápis. Daí eu vou depositar e vou selar esse lápis para ele durar mais tempo. E aí, com o pincelzinho de base, eu venho novamente aqui naquele cantinho. Ficou bonito, né? Estou adorando. Tá? E aí, o que, que a gente vai fazer agora? Com aquele pincel de sobrancelha, nós vamos pintar a nossa sobrancelha. Nós não precisamos pintar a sobrancelha com grande excesso. Você pode usar o lápis. O lápis de sobrancelha da Mary Kay, ele é não comedogênico, ele não obstrui os poros e você pode usá-lo sim, sem problema. E você pode usar a sombra. Como a gente já fez uma sombra bem escura no olho, eu vou usar o lápis de sobrancelha, tá? Eu uso o True Brown. E do outro lado temos o contorninho, que é tipo um corretivinho, tá? E aí você vai pegar e vai desenhar o sentido da tua sobrancelha, ó. Com o lápis, tu vem aqui, ó. Gente, nessa hora, não é acarcando, não é esfregando, não é... Não. Suave, ó.
Tá vendo ali que eu já desenhei aquele quadradinho inicial? E, ó, aí eu dou uma puxadinha um pouco mais. E aquela voltinha. Estamos com a sobrancelha pronta. Com o pincelzinho de sobrancelha, eu vou pentear a minha sobrancelha, ó. Isso vai esfumar o lápis. E aí depois eu faço o sentido, então, certinho. Ai, mas eu gosto de usar sombra. Ok. Essa sombra aqui da Mary Kay é a sombra Expresso. Ela é ideal para a sobrancelha. Você vai pegar ela com o pincelzinho chanfradinho, vai passar na sua sobrancelha. E depois você pode vir penteando a sua sobrancelha e espalhando esse pó. Não quero fazer do outro lado, porque a gente quer ver um lado sem e um lado com, tá? E aí, eu gosto de trazer na minha maquiagem a nossa máscara de sobrancelha incolor. Ela traz aquele efeito brown laminations, tá? Ela já tá escurinha porque eu uso lápis, né? E aqui, ó. Ai, deixa eu fazer aqui. Tá vendo, ó? Ela já vai dando aquela erguida e posicionada nos pelos. E para você que tem cabelinhos novos, ele é ótimo para esconder os cabelinhos novos. Então, ó, gel de sobrancelha incolor, ele serve tanto para pentear a sobrancelha quanto para pentear os cabelinhos novos. Quer ver, ó? Eu vou. Não sei se dá pra. Ó, tá vendo que tem uns ali? Ele baixa bem o teu cabelo e ele te ajuda bem. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui melhor. Ele te ajuda bem com essa parte, tá? Então, estamos com um olho bem bonito e finalizado. E agora, o que iremos usar? Máscara de cílios, tá? Eu tenho duas queridinhas, que são elas, Lash Intensity e Panorama. Lash Intensity, aquela que te dá uns cílios, tipo cílios postiço, com um pincel bem maior. E temos também Panorama, que tem o corpinho mais ondulado, tá vendo? E aí você consegue chegar bem às extremidades. Hoje, vamos fazer uma misturinha. Vamos passar primeiro a Panorama e depois a Intensity, tá? Então, tu vai erguer o teu rosto assim e vai botar o teu espelho aqui embaixo e vai vir dançando o pincel no seu olhar. Ai, mas eu tenho dificuldades. Eu uso óculos, tenho um pouco de dificuldade com máscara e eu gosto de dar uma puxadinha no olhar. Então eu faço assim. Quando a tua máscara, tu acha que ela não tem tanto produto, você pode fazer assim, ó. Porque ela vai pegar os produtos na parede. E quando você vai usar a sua máscara de cílios e ela não faz esse barulho, ó. Vocês conseguem ouvir? Ela faz assim, ó. Se ela não faz esse barulho, é porque ela não tem mais produto. Eu gosto de fazer assim. Hoje eu tô sem a minha esponjinha. Não sei onde eu botei ela. Mas eu gosto de fazer assim, ó. Puxar o olhar um pouquinho e vir aqui, ó. E aí, ó, girar. Girar. Se você gosta do teu olhar um pouco mais intenso, eu preciso que você faça
com mais paciência o teu. Peraí, que arrumar uma coisa. Eu preciso que tu faça com mais paciência o teu olhar. Ai, peraí. Porque quanto mais paciência você fizer a tua aplicação da máscara de cílios, melhor vai ficar o teu olhar, tá bom? Então, ó, segura um pouquinho e puxa. E tu vai chegar bem lá na raiz, ó. Tá vendo que dá para ver bem o olhar? E aí, com o pincelzinho assim, sem pegar produto, você vai fazer assim, ó, olhar para baixo e dar uma dançadinha nos cílios de baixo. Ó, só isso. Sem muita esfrega, sem muito aplicar produto. É só para dar uma corzinha nele, porque senão ele fica pálido. Porque como a gente passou base ali também, ele tá um pouco pálido, daí a gente traz um pouco mais a cor. Agora a gente vai pegar Intensity. Ó, vocês escutam, ó. É o produto cheio. Se você fica assim, ó, você vai colocar ar dentro da máscara e ela vai secar mais rápido. Então, você quer pegar mais produto, ó, gira ela aqui dentro e puxa. Tá? Eu vou tirar o excesso, porque já fiz um monte, né? Então, tenho bastante aqui. Mas no dia a dia não vai ter tanto, tá? E a gente repete o mesmo passo com essa máscara. Ai, Karine, mas eu compro uma máscara de cílios e ela não me dá o resultado da imagem. Ela não deixa os meus cílios, tipo cílios postiço. Ela não deixa igual. Tá, o que eu quero dizer para vocês com relação a isso? Você quer os cílios igual da foto de demonstração? Faça com paciência o seu olhar. Pegue a camadinha do produto, aplique, espera secar um pouquinho, aplique novamente. Você pode fazer até 4 camadas. Então, tenha paciência na hora de fazer o seu olhar. Não faça correndo, senão ele não vai te entregar um bom resultado. Ó, gira o pincel. Conseguem ver a diferença? Sim. Na parte de baixo, tu não precisa passar novamente, porque tu já fez, tá? Então, olha, nosso olho já está bem legal. O que iremos fazer agora? Iremos trazer o contorno aqui novamente. Então, nós vamos pegar aquele pincel 4 em 1. Vamos pegar o nosso contorno latte. Por que eu vou usar o latte e não o cocoa? Porque muitas vezes a pessoa ela não tem aquela prática na maquiagem. Então não adianta você vender o mais escuro, não adianta você mostrar para ela com mais escuro se ela não tem aquela prática. Então vamos começar com o básico, tá? Vamos, ó. Ups, tá vendo aqui o produto? Nessa parte da costeleta para cá, nessa maçã durinha. Se a gente puxa daqui em direção ao buraquinho da bochecha, a gente vai deixar o nosso rosto mais masculino. Por quê? Aquele homem que tem a costeleta da barba, ele deixa até aqui. E aí, quando tu puxa pro buraquinho, você vai trazer aquela sombra masculina e a gente não quer. Nós vamos sempre depositar o contorno do cabelo para cá. Vocês estão vendo o risco?
estão vendo o risco. Fiz um pouco mais forte para vocês verem, tá? Já dá pra ver. Tá? Fizemos esse e aí aquele truque. Seu paninho ou seu algodão, dá uma limpadinha. Para você que não tem prática, para você que faz isso dia a dia, você já sabe como fazer, já sabe, já tem a tua quantidade de produto, tá legal. Depositamos. Por que a gente deposita daqui para cá? Porque quando a gente deposita o pincel escuro aqui e puxa, aqui vai ficar bem escuro. E aí vocês podem ver que essa parte de cima, ela não tá tão escura. Aqui, ó, ela não está tão escura. Então aqui, ó, vai trazer para baixo. Deixa eu só desligar aqui, ó. Pronto? Ó, quando a gente deposita daqui para cá, a gente deixa essa parte mais escura e aqui mais clarinho. Se a gente faz o contrário, aqui vai ficar escuro e vai parecer que a gente levou tipo uma paulada. Colocamos o produto agora, sem nada, a gente vem esfumando. E a gente sobe aqui para as têmporas. E a gente puxa aqui para baixo. Tá vendo que já sumiu aquela marcação mais escura? Aí agora nós vamos pegar o contorno, desculpa, o blush. Vamos pegar o blush. Vou usar também o blush da linha Chroma Fusion. A ideia é mostrar para vocês essa linha nova, tá? Vamos usar esse tom aqui, Juicy Peace. Ele tem brilho, eu gosto de produtos com brilho, mas a gente pode usar o mate também, tá? Então, como passa o blush? Ó, encheu toda aquela parte. Tira o excesso. Ó, ele caiu aqui na minha mão, ó. E tu pode fazer assim, ó. E tu vai aplicar nessa parte aqui. Deposita. Tá vendo? Depositamos. E agora, ó, movimentos redondinhos e puxa aqui para as têmporas, fazendo tipo um Czinho. Dá para ver bem o blush? Deixa eu olhar aqui no meu espelho. Ah, sim, dá. E nós vamos pegar o iluminador e com as costas, ó, o pincel é assim, com as costas do pincel, tá vendo? Nós vamos depositar aqui, ó, abaixo um pouquinho do olho gatinho, tá? E aí, com as costas, a gente dá essa pintadinha aqui, ó. Tá? O que temos aqui? Iluminador, contorno, blush. Tá? Essa daqui. Tá gostando do movimento? Tá achando legal? Quer inovar o que tu tá fazendo? Você vai pegar o latte aqui, ó. E você vai seguir a tua sobrancelha e o teu nariz. Peraí que no celular não dá pra ver. Tá vendo que ficou um pouco mais escuro? Aí,
Nosso truquezinho de limpa, 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 limpa e puxa, ó. Nariz eu vou fazer dos dois lados, porque senão a gente não consegue ver o tchanã. Só que esse lado eu fiz um pouco mais escuro, porque é o lado que nós estamos maquiando. Tá, gurias, sobre o contorno do nariz. É obrigada a fazer? Não, não é. Isso é uma coisa que aos poucos vocês vão gostando, vocês vão pegando prática e vão fazendo. Mas o contorninho ali, ó, já te traz uma maquiagem bem bonita, um trabalho bem legal. E aí, com a mão mesmo, tu vai pegar aqui o teu iluminadorzinho e vai trazer aqui, ó, nessa parte do ossinho, na pontinha, tá vendo? E aí, depositou com as costas, esfuma. E na boca aqui, ó, chamado Arco do Cupido. Tá vendo que ele tem bem o formato, ó, de um arco com o dedo mesmo. Iluminador. Peraí. Você vai depositar, ó. Pode depositar na parte de baixo também. Tá vendo que ele traz um bocão que a gente não tem? É bem legal. Vale muito a pena fazer essa ação da boca, tá? Agora, a gente fez um olho mais um pouquinho mais forte, a gente vai fazer a boca um pouquinho mais clara. Mas deixa eu só pedir pro Caio pegar para mim. Ó, então o que que fizemos? Essa parte do contorno, ó, a gente contornou aqui, puxou um pouquinho para cá e trouxe a sombra de volta. Uma coisa que a gente pode fazer é pegar o contorno também, ó, e trazer na testa, perto do cabelo, para trazer aquela sombra. E aí tu esfuma e puxa pro cabelo, ó. Tá? Aqui. Não. Deixa eu pegar aqui o meu batonzinho. Daí a gente vai fazer um batom bem bonito, bem legal. Ó, lápis de boca, tá? Tá vendo, ó? Trouxe aqui, ó, contorno, tá? Então, como a gente fez um olho um pouquinho mais escuro, a gente vai fazer a boca. Vou usar aqui rosé. Não precisamos fazer uma cor muito, muito forte. Deixa eu ver aqui uma coisa. Hum, tá? Ó, vamos fazer o contorno do lábio. Aplicamos aqui com o dedo o iluminador e a gente já trouxe um belo de um lábio, né? Então vamos fazer aqui o contorno. Se vocês quiserem, podem tirar um print e postar nas redes sociais que vocês estavam assistindo a aula de maquiagem também. Ó, vamos fazer.
Eu gosto de passar bem contornando, tá? Aqui tem um cabelinho aqui. Eu gosto de contornar bem o lábio e dar uma puxadinha, ó. Tá vendo que ele já pinta o lábio? E gurias, olha só, o lápis de boca, ele é coringa numa maquiagem. Porque assim, ó, o nosso lápis de boca, ele tem ácido hialurônico, ele é a prova d'água e ele vai durar o dia inteiro. Eu sempre digo para minha cliente que vai testar o lápis, que ela vai passar e ela vai lembrar de mim até o final do dia, porque vai ficar muito bem definido, tá? Fizemos aqui a aplicação e agora eu vou usar um batom nude passione e vou passar por cima, ó. Tem que ser aqui. Vai dizer que um lápis de boca e um batom não faz a diferença. Eu gosto de fazer bem essa curvinha do lábio, ó. Então fica bem bonito. Eu segui exatamente na linha do lábio. Quem quer fazer uma boca maior pode fazer o contorno por fora, tá? Vai ficar bem bonito. Mas assim, ó, não tenha medo de contornar o seu lábio. Às vezes eu faço aula de automaquiagem com a cliente e eu vejo que a cliente esqueceu um pedaço do lábio. Então você pode chegar bem nas extremidades, fazer bem o movimento de batom, chegar bem na ponta e se borrar, a gente faz ali, tira o excesso com o algodãozinho, passa o pincelzinho de base e melhora, tá? Quero finalizar aqui com o pincelzinho de esfumar. Vou pegar um pouquinho, peraí, do iluminador e vou vir bem pertinho da sobrancelha, ó. Limpa ele de novo e esfuma. Está pronta a nossa make. Para a gente fazer ela durar muito, vamos aplicar o pó translúcido. Lembra sempre de destravar o seu pó, fechá-lo, virar e ele já caiu aqui. E aí você dá aquela batida, ó, espalha ele por tudo com o teu pincel fofinho de pó. Vai pegar, você vai depositar o pó branco no teu rosto, tá? Espera um pouquinho enquanto ele vai absorvendo na pele, tá? E depois você vem varrendo. Durante o dia, tô com a pele oleosa, fiz a maquiagem de manhã bem cedo. A nossa maquiagem ela vai durar 12 horas. Só que assim, chega um certo momento que a nossa pele dá deixa um pouco de oleosidade. Então, pega o pó translúcido, deposita que nem eu fiz e varre. Pega o pó de cor também, aproveita o pó de cor para dar um up ali na maquiagem depois do almoço, ó. Dá uma puxadinha e varre. Estamos então com a make pronta. Fizemos aqui um olho um pouquinho mais caprichado, um delineado um pouquinho mais bonito. Fizemos com paciência a nossa máscara de cílios e olha, dá ou não dá diferença uma maquiagem um pouco mais caprichada?
Nós já estamos aqui, eu acho que eu não consigo ver o tempo da aula, mas devemos estar em torno de uns 40, quase uma hora, porque eu vim conversando, vim falando com vocês, mas chega um momento que esse tipo de maquiagem você consegue fazer em 20 minutos. Por que que eu tô dizendo isso? Porque é uma maquiagem um pouco mais elaborada, é um olho um pouco mais intenso. Vai para uma festa, vai para um evento, vai para um show e quer fazer um olho um pouco mais escuro, pode trocar aquela sombra marrom por uma sombra preta. Vai ficar bonito também. Então você sempre vai fazer a base da tua sombra com uma sombra mais clara. Aqui nós usamos o latte e ficou muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida? Querem pedir alguma coisa? Quero dizer para vocês, então, que estamos na semana do beijo. E, de presente, a Mary Kay colocou essa semana lápis de boca na promoção, batom mate na promoção. Temos várias cores de batom mate. Então, eu vou mostrar para vocês depois as cores lá no grupo dos batons mates que vocês podem escolher. E os lápis de boca que vocês podem escolher também. Pode mandar para o maridão e pedir para eles te darem de presente. E vocês aproveitarem sábado, dia 14, o dia do beijo, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de maquiagem. A gente tem aqui, ó, um lado sem maquiagem. Se vocês quiserem tirar um print e postar, mostrar um lado com e um lado sem, ó. Temos, deixa eu só me acertar aqui. E um lado com maquiagem. Ai, peraí. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Se vocês fizerem em casa, reproduzirem, me marca. Se vocês fizerem em casa e surgir uma dúvida, me chama. Me chama que eu vou ajudar vocês para a gente fazer da melhor maneira possível a maquiagem para vocês. E quero dizer que as aulas de automaquiagem estão abertas. Então, a gente pode fazer uma aula. Ela é gratuita e eu vou te ensinar a fazer esse e vários outros truques de olho, contorno e lábios. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Até a nossa próxima aula de automaquiagem. Beijos. Tchau.